Capítulo 16. Já faz muito tempo desde a última vez que recebi notícias suas. Estou tentando não me preocupar, mas é muito difícil. Carta de Cecília Ancourt ao irmão Thomas. Quando deu 9 horas e Edward não tinha voltado, Cecília ficou intrigada. Quando deu 9h30, a curiosidade cedeu lugar à preocupação. Quando deu 10 e os sinos da igreja mais próxima dobraram alto demais, ela pegou o bilhete outra vez, só para ter certeza de que não tinha lido errado. Foi buscar café da manhã. Deve estar de volta antes mesmo de você acordar. Ela mordeu o lábio inferior. Não tinha como interpretar errado aquelas duas frases simples. Começou a se perguntar se ele não estaria no andar de baixo, sendo alugado por algum colega oficial. Isso aconteceu o tempo todo, parecia que todo mundo conhecia, e todos queriam cumprimentá-lo pelo retorno. Os militares podiam ser muito falantes, ainda mais quando entediados, e, naqueles dias, todos pareciam estar entediados, embora a maioria se apressasse em dizer que preferia o marasmo à guerra. Assim, Cecília desceu para o salão principal do Davis Head, pronta para resgatar Edward. De uma conversa conveniente, ela lembraria a ele de que tinha um compromisso muito importante e então talvez eles voltassem para o quarto. Ele, contudo, não estava lá, nem no salão dos fundos. Deve estar de volta antes mesmo de você acordar. Então, ela teve certeza de que havia algo errado. Edward sempre acordava antes dela, mas ela não era nenhuma dorminhoca e ele sabia disso. Todos os dias, às 8h30, ela já estava vestida e pronta para o café da manhã. Chegou a cogitar sair para procurar por ele, mas concluiu que, se fizesse isso, ele voltaria 5 minutos depois que ela tivesse saído, então iria procurar por ela, e eles passariam a manhã inteira se desencontrando. Por isso, ela esperou. Alguém perdeu a hora esta manhã, comentou o estalajadeiro ao vê-la de pé no meio do salão indecisa. Não vai comer nada hoje? Não, obrigada. Meu marido foi buscar. Ela franziu o senho. O senhor por acaso não viu o Capitão Hawkesby essa manhã? Já faz umas boas horas. Ele me deu um bom dia e depois saiu. Parecia bem contente. O estalajadeiro deu um sorrisinho envesado para ela, enquanto enxugava um caneco. Estava assobiando e tudo. Cecília não esboçou nenhum traço de constrangimento com o comentário do sujeito, o que atestava o seu grau de distração. Olhou para a janela que dava para a rua. Não que fosse capaz de enxergar algo além dos contornos disformes através do vidro grosseiro. Ele estava demorando mais do que o esperado, disse ela, quase como se estivesse falando sozinha. O estalajadeiro deu de ombros. Ele volta logo, a senhora vai ver. Nesse meio tempo, tem certeza de que não quer comer nada? Absoluta, mas muito obrigada, eu... A porta da frente emitiu seu rugido de sempre e Cecília virou certa de que a pessoa que chegava da rua devia ser Edward. Contudo, não era. Capitão Montby, disse ela, fazendo uma leve mesura, reconhecendo o jovem oficial que cedera o quarto a ela na semana anterior. Montby tinha passado uns dias fora, mas já voltara e estava enquartelado com outro oficial. Ela o agradecera diversas vezes pela generosidade, mas ele sempre insistia que era o mínimo que um cavalheiro podia fazer. Em todo caso, em um quarto compartilhado do Davis Head ainda era muito melhor do que as instalações da maioria dos soldados ingleses. Senhora Hawkesby, ele respondeu o cumprimento inclinando a cabeça e sorriu para ela. Tenha uma ótima manhã. Está indo encontrar seu marido? Isso chamou a atenção de Cecília. No mesmo instante, sabe onde ele está? O capitão Montby acenou vagamente por cima do ombro. Acabei de vê-lo na taverna Frances. O quê? A voz dela devia ter saído um tanto esganiçada, porque o capitão recuou alguns centímetros antes de responder. Sim, eu vi de relance do outro lado do salão. Acho que era ele. Na Frances? Tem certeza? Talvez, respondeu o capitão, assumindo o tom ressabindo de quem não quer se envolver em uma briga de marido e mulher. Havia alguém com ele? Não quando eu vi. Cecília cerrou os lábios e rumou para a porta, detendo-se apenas para agradecer ao capitão pela ajuda. Não consegui imaginar o que Edward poderia estar fazendo na taverna Frances, mesmo que tivesse ido buscar o café da manhã, o que não fazia o menor sentido, já que o cardápio de lá era idêntico ao do Davis Head. Àquela altura, ele já haveria de ter voltado, com uma comida fria. E estava sozinho, o que significava que... Bem, para ser sincera, ela não sabia o que aquilo significava. Ela disse a si mesma que não estava com raiva de Edward, afinal, ele tinha todo o direito de ir e vir conforme desejasse. O problema é que ele tinha avisado que não ia demorar. Se soubesse que ele não voltaria, ela poderia ter feito outras coisas. Presa em um continente estranho e que não conhecia quase ninguém, ela não sabia bem que coisas ela poderia ter feito, mas isso não vinha ao caso. A Frances não era longe do Davis Head. Todas as tavernas e hospedarias ficavam relativamente perto uma das outras. Então Cecília só precisou de 5 minutos de caminhada sob o sol forte da manhã para chegar ao seu destino. Abriu a pesada porta de madeira e entrou, deixando os olhos se acostumarem por alguns instantes ao ambiente fumacento e mal iluminado do interior da taverna. Assim que sua visão se adaptou, nem precisou procurar 2 vezes para avistar Edward, sentado a uma mesa no fundo do salão. Sozinho. O fogo que impulsionara os passos dela até o momento começou a se dissipar e ela se deteve analisando a cena. Algo estava errado. Havia algo na postura dele. Estava esparramado na cadeira, o que nunca fazia em público, por mais cansado que estivesse. E a mão dele, a que ela não conseguia enxergar àquela distância, estava com o punho cerrado.
Se Edward não fosse tão ansioso no corte das unhas, teria deixado vincos marcados no tampo da mesa. Diante dele havia um copo vazio. Ela deu um passo hesitante à frente. Ao que tudo indicava, ele estava bebendo, o que também não era o comportamento esperado. Ainda não era nem meio-dia. O coração de Cecília começou a bater mais acelerado e logo rugia em seus ouvidos, enquanto o ar à sua volta parecia pesado e agorento. Ela só conseguia pensar em duas coisas que poderiam deixar Edward tão alterado. Duas coisas capazes de fazer com que ele se esquecesse de que prometera voltar logo ao quarto que dividia com ela no Davis Head. Das duas, uma. Ou ele tinha recuperado a memória, ou Thomas estava morto. Edward não tivera intenção de se embebedar. Estava tomado pela fúria ao deixar o escritório do Coronel Stubbs, mas já ao chegar à rua, o sentimento lhe dera lugar a nada. Sentia-se oco, entorpecido. Thomas estava morto. Cecília era uma mentirosa e ele era um tremendo de um idiota. Ficou alguns instantes atônito diante do prédio que abrigava o quartel-general de tantos integrantes do alto oficialato inglês, com o olhar perdido. Não sabia para onde ir. Não podia voltar ao Davis Head. Não estava pronto para encarar Cecília. Por Deus, não queria nem pensar. Talvez ela tivesse uma boa justificativa para ter mentido, mas ele só conseguiu soltar um suspiro. Ela tivera muitas chances de contar a verdade a ele. Houvera muitos momentos em que ela poderia ter rompido o silêncio, chamado o nome dele baixinho. Ela poderia ter contado que tinha mentido e se justificado, e ele provavelmente teria perdoado, porque estava tão apaixonado por ela que teria sido capaz de roubar a maldita lua do céu só para vê-la sorrir. Ele acreditara que ela era sua esposa. Acreditara que tinham jurado honrá-la e protegê-la. Em vez disso, descobria-se como o pior dos degenerados, um calhorda de marca maior. Pouco importava que ele acreditasse que os dois eram casados. O que importava era que tinha deflorado uma donzela solteira. Para piorar, ela era irmã de seu melhor amigo. Não haveria saída. Ele teria que se casar com ela, é claro. Talvez tudo isso fosse parte do plano dela, desde o início. Só que era de Cecília que ele estava falando. E ele achara que a conhecia, desde antes de conhecê-la. Ele já achava que a conhecia. Correu a mão pela testa, massageando as têmporas com os dedos. Estava com dor de cabeça. Fez pressão nos sulcos de suas têmporas, mas de nada adiantou, porque, quando enfim conseguiu tirar Cecília da cabeça, restava o irmão dela. Thomas estava morto, e Edward não conseguia parar de pensar nisso, em como provavelmente ninguém jamais saberia o que tinha acontecido, em como ele morrera na companhia de estranhos, suspeito de ser um traidor. Não conseguia parar de pensar que o amigo tinha levado um tiro na barriga. Era uma morte terrível, lenta, agonizante, dolorosa, e não conseguia parar de pensar que teria de mentir para Cecília. Seria algo menos horrível, algo rápido, indolor, heróico. É claro que Edward não deixou de perceber a ironia da coisa toda. Agora era sua vez de mentir para ela. Contudo, tinha certeza de que era sua responsabilidade dar a ela notícia sobre a morte de Thomas, por mais que estivesse com raiva dela. E, a bem da verdade, ele mesmo não sabia como estava se sentindo. Thomas fora o seu melhor amigo. Mesmo que Edward nunca tivesse conhecido Cecília Ancourt, teria feito a longa viagem até Derbyshire só para entregar o anel de Thomas à irmã dele. Ainda assim, naquele momento, ainda não estava pronto para encará-la. Não estava pronto para encarar qualquer coisa que não fosse o fundo de um copo de conhaque, ou de um copo de vinho, ou até mesmo de um copo d'água, desde que estivesse sozinho. Assim, em vez de ir para o Davis Head, Edward foi beber na taverna Francis, onde era menos provável que cruzasse com algum conhecido. A taverna ficava às moscas pela manhã. Era só se sentar de costas para o salão que, com sorte, poderia desfrutar de algumas horas sem ter de dizer uma palavra sequer. Ao chegar, bastou uma olhada para que, sem mais, o taberneiro pusesse uma bebida em sua mão. Edward nem sabia o que estava bebendo. Parecia algo caseiro, possivelmente legal, definitivamente pesado. Pediu mais uma dose. E assim ficou a manhã inteira, sentado no canto do bar ao fundo. De vez em quando vinha alguém trocar a caneca vazia por outra cheia. Em algum momento, uma criada pôs uma fatia de pão, de casca grossa, na frente dele. Certamente para enxugar um pouco aquele tanto de álcool. Ele chegou a experimentar. O pão caiu pesado no estômago, como uma pedra. Ele voltou a bebida. Contudo, por mais que se esforçasse, parecia incapaz de se bebedar o suficiente para esquecer. Não importava quantas vezes seu copo vazio era trocado por um copo cheio. Edward deu uma longa piscada. Sentindo as pestanas pesadas, pensou que sua visão ficaria turva e que Thomas ainda estaria morto. Mas quem sabe, pelo menos, ele conseguisse parar de pensar nisso. Cecília ainda seria uma mentirosa, mas talvez ele também conseguisse parar de pensar nela. Só que não funcionou. Até parece que ele daria uma sorte dessas. E então, ela chegou. Quando a porta da frente se abriu, cortando a escuridão da taverna com uma nesga de luz intensa, Edward nem precisou erguer os olhos para saber que era ela. Dava para sentir no ar, na certeza pútrida e saturnina de que aquela era o pior dia da sua vida, e tudo indicava que ainda ia piorar. Ele ergueu o rosto.
Ela estava parada à porta, e a luz difusa que entrava pela janela mais próxima projetava um ralo em seus cabelos. Não tinha como não pensar que ela parecia um anjo. Edward pensou que ela era seu anjo. Cecília ficou imóvel durante um bom tempo. Ele sabia que devia se levantar, mas então pensou que o álcool podia escolher justamente aquele momento para entrar em ação. E não confiou no próprio equilíbrio, muito menos no próprio julgamento. Se conseguisse se levantar, talvez fosse até ela, e se conseguisse ir até ela, talvez a tomasse nos braços, algo de que iria se arrepender. Mais tarde, quando estivesse com a cabeça no lugar, iria se arrepender. Ela deu um passo cauteloso na direção dele, e outro. Ele viu os lábios dela enunciando o nome dele, mas não ouviu nada. Jamais saberia se ela não tinha emitido nenhum som, ou se era ele que não queria ouvir nada. Mas dava para ver os olhos dela, que ela sabia que havia algo errado. Edward meteu a mão no bolso. O que houve? Ela estava mais perto dessa vez, e ele não teve como não ouvir sua voz. Ele pegou o anel e pôs na mesa. O olhar dela acompanhava os movimentos dele, mas, a princípio, parecia que ela não compreendera o significado do gesto. Então ele estendeu a mão, trêmula, e pegou o anel, aproximando-o do rosto para ver melhor. Não, murmurou ela. Ele continuou em silêncio. Não, não, isso não pode ser dele. Não é uma peça tão rara assim. Pode ser de qualquer outra pessoa. Ela largou o anel na mesa, como se a joia queimasse a ponta de seus dedos. Não é dele. Diga que não é dele. Sinto muito, respondeu Edward. Cecília não parava de balançar a cabeça. Não, repetiu ela. Só que, dessa vez, sua voz se assemelhava mais ao lamento de um animal ferido. É dele, Cecília, falou Edward. Não fez a menor menção de consolá-la. Deveria ter feito, e de fato teria feito, se ele mesmo não estivesse tão morto por dentro. De onde veio isso? Coronel Stubbs. Edward se deteve, tentando pensar no que ele queria dizer e no que não queria. Ele pediu que eu transmitisse a você um pedido de desculpas e também as condolências. Ela encarou o anel. E então, como se o menor dos alfinetes estivesse espetado, ela ergueu o rosto de pronto, dizendo: ele está se desculpando por quê? Ele não ficou surpreso com a pergunta. Ela era inteligente. Essa era uma das coisas que ele mais amava nela. Devia ter adivinhado que ela farejaria no mesmo instante que havia algo estranho em suas palavras. Edward pigarreou. Ele pede desculpas por não ter contado a você antes. Ele não podia. Thomas estava envolvido com uma questão muito importante, muito secreta. Ela se agarrou ao espedar da cadeira ao lado dele. E então, abandonando qualquer tentativa de parecer forte, se sentou. Então, esse tempo todo, ele já sabia? Edward aqueceu. Foi em março. Ele ouviu a respiração ofegante dela, um sol baixo, como se estivesse em choque. Ele sempre se sentava ao meu lado, murmurou ela, estarrecida. Na igreja, quando você ainda estava inconsciente, certa ocasião, ficou horas ao meu lado. Como ele pôde ter sido capaz de fazer isso? Sabia que eu estava procurando Thomas. Ele sabia. Levou a mão à boca, e sua respiração ficou pesada novamente. Como ele pôde ter sido tão cruel? Edward não disse nada. Então o olhar de Cecília endureceu, e seus olhos verdes claros assumiram um aspecto férreo. Você sabia? Não. Ele a olhou bem nos olhos. Como eu poderia saber? É claro, sussurrou ela. Desculpe. Ela ficou imóvel, por um momento, como uma estátua personificando o desalento e o pesar. A Edward não restou nada além de tentar adivinhar os pensamentos dela. De vez em quando, ela piscava um pouco mais rápido, ou seus lábios se mexiam, como se ela estivesse tentando formar algumas palavras. Por fim, Edward não conseguiu mais suportar. Cecília, ela se virou para ele devagar, franzindo o senho ao dizer: ele foi enterrado? Pelo menos um enterro digno? Sim, respondeu Edward. O coronel Stubbs afirmou que cuidou disso pessoalmente. Será que eu poderia visitar? Não, respondeu ele, com firmeza. Ele está enterrado em Dobbs Ferry. Sabe onde é? Ela sentiu. Então não preciso dizer que ir para lá será arriscado demais. Se até eu fosse, seria arriscado demais. A não ser que eu estivesse sob ordens do exército. Ela sentiu de novo, mas sem tanta firmeza. Cecília, tornou ele. Por Deus, ele não queria nem imaginar o que aconteceria se tivesse que ir à caça dela em território inimigo. Aquela área de Winchester era uma espécie de terra de ninguém. Foi exatamente por isso que ficara tão surpresa ao ouvir o coronel dizer que tinha ido se encontrar com Thomas sozinho. Cecília, me prometa, rosnou Edward, cravando as unhas na borda da mesa. Me prometo que você não vai. Ela olhou com uma expressão que se aproximava da perplexidade. Mas é claro que não. Eu não sou nenhuma... Ela cerrou os lábios, reprimindo qualquer que fosse a frase que começara a dizer, e acabou falando: isso não seria do meu feitio. Edward assentiu uma única vez. Não conseguiu dizer mais nada, pelo menos até que voltasse ao controle da própria respiração. Imagino que não tenha lápide, retomou ela, depois de algum tempo. Como poderia ter? Fora uma pergunta retórica, mas a dor na voz dela era tão grande que ele não pôde deixar de responder. O coronel Stubbs disse que deixou um moledro. Era mentira, mas ela poderia ter algum conforto se acreditasse que a cova do irmão tinha algum tipo de marcação, nem que fosse um montinho de pedras. Edward pegou o copo vazio, girando entre os dedos. Havia ainda algumas gotas no fundo meio curvo, e ele ficou observando o líquido rolar de um lado para o outro, sempre seguindo o caminho que já estava molhado. Quando ele teria que inclinar o copo para forçar o restinho da bebida a seguir um caminho novo? E seria possível fazer o mesmo com a própria vida? Será que se inclinasse o suficiente
realmente poderia mudar o resultado dos eventos? E se virasse tudo do avesso? O que aconteceria? Contudo, apesar do turbilhão de pensamentos dentro dele, sua expressão não mudou. Ele conseguiu sentir que seu rosto estava inalterado, impassível, despido de qualquer emoção. Estava cumprindo sua obrigação. Ao sinal da menor fissura em sua fechada, só Deus sabia o que ele poderia pôr para fora. Fique com o anel, disse ele. Ela aqueceu e o pegou, fechando os olhos com força para segurar as lágrimas. Começou a estudá-lo, e Edward já sabia o que ela iria ver. Até onde sabia, os recortes não tinham brasão, então o sinete de Thomas era apenas uma letra H em uma caligrafia elegante, com floreio na base da letra. Cecília, contudo, virou para analisá-lo por dentro. Edward se endireitou na cadeira, curioso. Não lhe ocorrera a ideia de procurar alguma gravação. Talvez o anel não fosse de Thomas. Talvez o coronel Stubbs estivesse mentindo. Talvez. Um soluço agoniado irrompeu pelos lábios de Cecília. Um som tão repetindo que ela mesma parecia um tanto surpresa que tivesse saído dela. E então, cerrando o punho com o anel dentro, ela se desfez diante de Edward, deitando a cabeça no antebraço e chorando. Ele esticou o braço e pegou a mão dela. Deus sabia que ele não conseguiria confrontá-la. Eu sabia, disse ela ofegante. Eu sabia que era muito provável que ele estivesse morto. Mas minha cabeça e meu coração parecia que eles nunca concordavam. Ela ergueu o rosto, e seus olhos eram dois focos de luz e meia face coberta de lágrimas. Faz sentido para você? Ele não responderia por si, se tentasse falar, portanto apenas assentiu. Ele mesmo não sabia que seu coração e sua cabeça ainda voltariam a concordar um dia. Edward pegou o anel, curioso sobre uma possível inscrição, inclinou-o de uma forma que o lado de dentro recebesse alguma luz. Thomas Horatio. Todos os homens da minha família têm um anel igual a esse, contou Cecília. Sempre tem o nome de batismo gravado por dentro, para que as joias não se confundam. Horatio, murmurou Edward. Eu nunca tinha sabido o segundo nome dele. O avô do meu pai se chamava Horace, contou ela. Parecia estar se acalmando. Conversas corriqueiras exerciam esses efeitos nas pessoas, mas minha mãe odiava o nome, e agora... Cecília soltou uma risada meio engasgada e esfregou o rosto com as costas da mão, em um gesto pouco elegante. Edward teria lhe oferecido um lenço, mas não trazia nenhum consigo. Tinha saído às pressas aquela manhã na intenção de surpreendê-la com quitutes. Jamais desconfiara que poderia passar mais de 20 minutos fora. Ora, esse é o nome do meu primo, prosseguiu ela, revirando de leve os olhos. O que queria se casar comigo? Edward olhou para a própria mão e viu que ainda estava girando o anel entre os dedos. Deixou-o na mesa. Eu o odeio, contou ela, com tanta intensidade que Edward ergueu os olhos para ela. Seus olhos ardiam em brasa. Ele não esperava que uma lance tão pálida fosse capaz de conter tanto calor, mas então ele se lembrou. Quanto mais quente o fogo, mais fria a cor de sua chama. Eu o odeio, com todas as forças, prosseguiu ela. Se não fosse por ele, eu não teria... De repente, ela fungou quase um soluço. Foi tão repentino que ela mesma parecia surpresa. Você não teria o quê? Perguntou Edward baixinho. Ela não respondeu de pronto. Então engoliu em seco e falou finalmente. Eu provavelmente não teria vindo para cá e não teria se casado comigo. Ele a encarou. Se ela tinha alguma intenção de abrir o jogo, aquela seria a hora. De acordo com a história dela, fora só no navio que ela cumprira sua parte de cerimônia do casamento por procuração. Se você não tivesse vindo para Nova York, prosseguiu Edward, quando nós teríamos casado? Eu não sei, admitiu ela. Então talvez tenha sido melhor assim. Ele se perguntou se ela tinha notado a sutileza na fala dele. Sua voz saíra um pouco grave, um pouco suave demais. Ele a estava confrontando. Não conseguiu se conter. Ela respondeu com um olhar intrigado. Se seu primo não a tivesse assediado daquele jeito, prosseguiu Edward, nós não teríamos casado, embora eu imagine que... Ele deixou a voz morrer, esperando até que ela o encorajasse a continuar. Você imagina... Eu imagine que eu continuaria acreditando que o casamento tinha acontecido, disse ele. Afinal, o meu lado da cerimônia foi vários meses atrás. Imagine só, todo esse tempo eu poderia ainda estar solteiro e nem saber disso. Ele ergueu o rosto por um instante. Diga alguma coisa. Ela não disse nada. Edward pegou o copo, virando para beber os últimos restinhos de bebida. Não que ainda houvesse algo ali. O que acontece agora? Sussurrou ela. Ele deu de ombros. Não sei. Ele tinha algum pertence, além do anel? Edward pensou no dia antes da partida para Connecticut. Ele e Thomas não sabiam quanto tempo ficariam fora, então o coronel providenciara que os pertences deles ficassem guardados. Devem estar com o coronel Stubbs, respondeu ele. Vou providenciar para que alguém traga as coisas dele para você. Obrigada. Ele tinha um pequeno retrato seu. Edward deixou escapar. Perdão? Um retrato. Estava sempre com ele. Quer dizer, ele não carregava para cima e para baixo o tempo inteiro. Mas, sempre que ele era realocado, ele fazia questão de certificar de que o retrato estava com ele. Com leve tremor, a sugestão de sorriso surgiu nos lábios dela. Eu também tenho um retrato dele. Não mostrei a você? Edward fez que não com a cabeça. Ah, perdão, devia ter mostrado. Ela murchou um pouco com uma expressão perdida e desesperada. Foram pintados na mesma ocasião. Acho que eu tinha uns 16 anos. Sim, você parecia bem jovem nele. Ela ficou confusa por um momento, então piscou algumas vezes e continuou. Você já ouviu, é claro. Thomas disse que tinha mostrado a você. Edward aqueceu.
1 ou 2 vezes sim, mentiu ele. Ela não precisava saber quantas horas ele tinha passado admirando o retrato dela, imaginando se ela seria tão doce e divertida pessoalmente quanto era em suas cartas. Sempre achei que não era um retrato muito fiel, disse ela. O artista fez meu cabelo claro demais, e eu nunca sorriu daquela maneira. Não era mesmo. Contudo, concordar em voz alta seria admitir que ele conhecia a pintura muito melhor do que seria possível em 1 ou 2 olhadas. Cecília pegou o anel na mesa com as 2 mãos, segurando entre os polegares e os indicadores. Durante um longo tempo, ela estudou a joia. Quer voltar para o hotel? Perguntou ela. Por fim, se ergueu os olhos. Edward sentia que não seria capaz de se controlar caso se visse a sós com ela. Então respondeu, quero ficar sozinho. É claro, Cecília respondeu rápido demais e se pôs de pé num salto, levando o anel dentro do punho cerrado. Eu também quero. Era mentira. Ambos sabiam disso. Vou voltar, falou ela, com um gesto desnecessário na direção da porta. Acho que quero me deitar um pouco. Ele aqueceu. Se não se importa, vou continuar aqui. Referente ao copo vazio, ela falou, talvez seja melhor você não... Ele arqueou a sobrancelha, desafiando-a a terminar a frase. Deixe para lá, garota esperta. Ela deu um passo na direção da porta, e então se deteve. Você... Chegara a hora. Ela ia confessar tudo, ia explicar tudo, e tudo ficaria bem. E ele não odiaria, e não odiaria a si mesmo. E... Ele só percebeu que estava se levantando quando deu com a perna na mesa. O que foi? Ela balançou a cabeça. Deixe para lá, não importa. Não, diga o que foi. Ela olhou com ar estranho e então falou. Eu só ia perguntar se você queria que eu levasse algo da confeitaria para você, mas acho que não quero ver ninguém agora. Então, acho que vou mesmo voltar direto para o hotel, a confeitaria. Edward se largou na cadeira outra vez e antes que pudesse conter uma gargalhada nervosa e ríspida surgiu em sua garganta. Cecília regalou os olhos. Se você quiser algo, eu posso passar lá. Se estiver com fome, eu posso... Não, interpôs ele. Vá para casa. Para casa, repetiu ela. Ele sentiu o canto de sua boca se erguer em um meio sorriso sem a menor alegria. Um leve tremor correu os lábios dela, como se não conseguisse se decidir se deveriam responder com um sorriso ou não. Para casa, repetiu ela. Olhou para a porta e então para ele. Certo. Contudo, ela hesitou. Seus olhos encontraram os dele, presurosos, ansiosos por alguma resposta. Ele não ofereceu nada. Não tinha nada mais para dar. Então ela se foi e Edward continuou bebendo. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!